Boa noite, bem-vindos a nosso encontro aqui da nossa Quarentena do Bem, nossa live, o nosso encontro de número 45. 45º. Inês, lindinha, bem-vinda. Regina Portela, sempre pontual. Silvana também aqui, fiel nos nossos encontros, nas nossas lives. Ivone Anastácio, bem-vinda. Alexandra, lindinha, bem-vinda. E aí, Inês, como é que tá aí as corridas, Inês? Tá conseguindo correr na quarentena? Joyce, bem-vinda, Joyce. Que bom ter você por aqui. Lloyd, e aí, Lloyd? Sarou a cabeça, minha cara? Tá passando bem agora? Chaqueca não é brinquedo não, né, minha amiga? Dor de cabeça não é brinquedo. Irene Pereira, muito bem-vinda. Vamos aproveitar, ó, vocês que estão aqui no Instagram, manda esse aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem que vão curtir estar aqui conosco para esse nosso momento de crescimento. E aí eu vou aproveitar e vou mandar aqui para algumas pessoas também. Silvana Santos, que honra você, ter você aqui conosco, Silvana. Essa é uma honra muito grande. Convida aí pelo menos umas 2, 3 pessoas para virem aqui aproveitar conosco esse nosso momento de construção. Algumas pessoas estavam assim um pouco perdidas. Márcia, que dia que vai ser a live? Adelânia, bem-vinda. Lúcia, bem-vinda. Roberta, muito bem-vinda. Então, gente, olha, só para poder reafirmar, a nossa quarentena do bem continua, né? Me propus a continuar aí pelo menos mais 4 semanas. Essa é a segunda, né? Semana passada, essa e pelo menos mais 2. Depois a gente vê o que acontece daí para frente. E o combinado é o seguinte, que eu vou entrar, né? Não estou entrando todo dia, até porque eu estou envolvida em outros projetos, né? Acho que alguns de vocês já viram aí que semana que vem vai começar um curso gratuito que eu estou fazendo, junto com a Liz, né? Lá pelo Instagram, Não Sou Todo Mundo. Então é um curso onde a gente vai atrelar 2 ideias, né? A ideia de autoconhecimento, de autodescoberta, de pensar na sua missão, de pensar no que você deseja para si, e a gente vai atrelar, eu vou entrar com essa parte psicológica, e a Liz vai entrar com a parte do conhecimento das redes sociais, porque, gente, nesse momento agora, tudo que a gente pode fazer de melhor está aí dentro desse ambiente das redes sociais. Então a Liz vai entrar com essa parte que ela é perita aí, né, no entendimento de como se posicionar nas redes sociais. Exatamente, Inês, esse curso tem tudo a ver com você, querida. Então vai ser um curso gratuito, começa semana que vem. Se você entrar, quem está me acompanhando aqui pelo Instagram, se entrar na minha bio, vai estar lá o lugar para se inscrever, uma caixa rosa lá para você se inscrever. Quem está me acompanhando pelo Facebook, também postei no Facebook. Então assim, eu estava envolvida com esses outros projetos, né? E não era possível vir aqui todos os dias como eu fiz durante os 40 dias, né, da minha proposta da quarentena. Porém, eu entendi o pedido de vocês, né, de que eu não parasse, e aí algumas pessoas vieram me perguntar, até vieram no privado perguntar, Márcia, quais são os dias da live mesmo? Então, reafirmando, eu entro aqui para a nossa quarentena do bem toda terça, toda quinta e todo sábado às 19. Terça, quinta e sábado às 19, eu tô entrando aqui para esse nosso mergulho. Semana passada eu usei a ideia do fogo, né? Eu trabalhei 3 lives aí falando do elemento fogo e criando as nossas reflexões, e essa semana eu estou falando do elemento água. Hoje é o nosso 2º dia usando a água como um elemento simbólico, né? Um dos 4 grandes elementos. Nós temos fogo, terra, água e ar. Então, um dos 4 grandes elementos para a gente fazer um mergulho profundo no nosso autoconhecimento, tá? A Inês dizendo que eu sou top. Oh, gratidão, querida. A Adelane dizendo maravilha. A Liz entrou aqui. Oi, Liz, bem-vinda. Liz, eu tô contando pro povo que semana que vem começa o nosso curso, hein, Liz? Tô já contando aqui pro povo. A Lê tá dizendo que tá dentro desse curso. Muito bem, Alexandra. Já fez sua inscrição lá? Já tá no grupo de WhatsApp?
Porque daí tem tem o grupo exclusivo de WhatsApp também, né? Pra gente estar fazendo as divulgações dos conteúdos e tudo mais. Na verdade, convidando, né? Lembrando as pessoas, né? Dando os avisos. Denise, bem-vinda, Denise! Quanto tempo a gente não se fala, menina? O tempo passou e eu nem percebi. Então, ó, quem ainda não se inscreveu lá, não se inscreveu para o curso, não entrou dentro do grupo exclusivo de WhatsApp, bora correndo fazer inscrição, não perca essa oportunidade, serão dias muito importantes que nós estaremos juntos aí. A Ledes que já fez a inscrição dela, yes! Jean Soares, bem-vinda! A Lloyd está dizendo que volta para assistir mais tarde, tem um compromisso agora. Eudes, querido, quanto tempo! Eudes lá de Belo Horizonte, bem-vindo aqui na nossa quarentena do bem. Muito bom ter você aqui conosco. Marise, boa noite, querida, bem-vinda. Fátima Dias, boa noite, Fátima, muito bem-vinda. Ivonete, boa noite. Sua chamada hoje despertou muita curiosidade. É isso aí. O negócio é o seguinte: hoje aqui nessa live, essa é a live dos corajosos, entendeu? Essa live aqui é a live dos corajosos. Mas se você não está muito cheio de coragem ainda, não tem problema. A gente pode desenvolver a coragem, porque essa é a live de mergulhar no oceano. Beth, boa noite, querida, falando aqui pra mim, boa noite, Beth. Ó, a lista dizendo assim, ó, vão ser 17 dias de muito conteúdo, muito, gente, muito. A lista tá trabalhando lá a parte dela, eu tô trabalhando aqui a minha parte, a gente vai vir aqui, ó, de corpo, alma, se entregar, assim, de verdade, é um curso mesmo, né, com quanto seja gratuito, e a gente vai entregar muito conteúdo de grande qualidade, e eu tenho certeza que vai ser positivo para alavancagem aí dos projetos. Cláudia, bem-vinda, lindinha. Inês, estou entendendo. Tá fazendo exercício nesse horário. Tá certo, querida, mas que bom que deu certo de você vir hoje, né? Que bom. Então, Ivonete já falou que tá curiosa, que eu fiz eu falei lá hoje no story e disse que tá prometendo, né? A Janja também já tá no grupo, que bacana. Irani Portugal falando boa noite pra mim, pra todo mundo. Bem-vinda, Irani Portugal. Perfeito. Água. Na terça-feira eu falei da água que nós somos, né? Nós somos água, né? Eu até falei um pouquinho que nós temos, né? Da quantidade de água que nós temos no nosso corpo. Falei que os nossos órgãos vitais aí, né? Cérebro e coração chega a 75% água. O corpo como um todo é acima de 50%, mas os órgãos vitais, pulmão, rim, são 86% água, né? Então na live de terça-feira eu falava da importância da gente dar atenção para essa água, né? Que nós somos, a água que nós somos, a nossa essência, nós somos água, né? Eu falei da nossa origem, água como origem e como essência, né? Então a nossa origem é água, o planeta, as várias culturas e tradições que falam, né? Que no início tudo era água no planeta. E também a gente vem da água, que é o útero, né? Esse espaço aquoso do corpo da mãe, que é o útero onde nós estávamos, ali naquele líquido, né? E lá nós fomos formados. Então na terça-feira eu falei do elemento água como essência, como origem e como essência, em termos de essência e o cuidado, né? Eu até fiz depois o post, muita gente entrou lá, visualizou, curtiu, né? Mas se você não visualizou, dá tempo de você ir lá, tá? Coloquei no feed do Instagram e também do Facebook a foto, né, a imagem de como fica a molécula da água depois de condensada, depois de solidificada, como ela fica bonita quando ela recebe ali a emanação de energias mentais, pensamentos e sentimentos positivos, e como ela fica toda desconfigurada quando ela recebe a emanação desses pensamentos negativistas, né? Coloquei lá uma imagem e escrevi um pouquinho sobre isso. Então, na terça-feira eu falava da água que nós somos enquanto origem, enquanto essência, e da importância de nós cuidarmos da nossa água. Eu falei da questão da fonte, né? De cuidar da nossa fonte, de deixar essa fonte limpa. Foi por aí que eu caminhei na terça-feira.
E hoje eu quero falar da água como oceano, o oceano. E para falar da água como oceano, eu quero trazer um pouquinho da terminologia de Jung. Então hoje vocês podem esperar que a gente vai ter um pouquinho de aula de psicologia profunda junguiana, tá bom? Então é isso que a gente tem para hoje. Então quem foi Jung? Jung foi um grande estudioso ali do berço da psicologia, né? Ele era um médico e ele se aproxima de Freud, ele tem com Freud uma conexão profunda. Ele era bem mais jovem que Freud, né? Então ele tem em Freud meio que um pai, ou Freud tem nele meio que um filho, né? E Jung bebe nessa fonte que Freud traz, porque Freud está falando de uma coisa que ninguém falava ainda, né? Falando da psique, né? A construção da estrutura do que seja a nossa psique, é Freud que traz, e enfim, eles têm uma conexão profunda. Só que chega um determinado momento que Jung olha para coisas que Freud não estava olhando, né? E ele pensa assim, bom, tem o inconsciente? Sim, tem as coisas que eu guardo aqui no meu inconsciente, mas parece que não tem coisas que não são minhas. Eita, tem coisas que não são minhas? E de onde essas coisas vêm, então? Essas coisas vêm do coletivo. Então ele sai da ideia de que exista apenas o inconsciente pessoal, ou seja, essa caixa preta, esse espaço que eu guardo, né, coisas que aconteceram comigo, que eu nem consigo acessar. Então, por exemplo, as experiências intrauterinas, eu não consigo acessá-las em termos de memória, ou de memória consciente, mas elas estão guardadas no meu inconsciente. Só que não existe só esse inconsciente pessoal, existe um inconsciente coletivo, que cada um de nós tem acesso. E a gente tem acesso a essas informações que não foram vividas por mim, e que são informações positivas e negativas, informações de positividade e de negatividade, informações de pessoas que amaram e de pessoas que odiaram, informações de pessoas que deram vida e pessoas que geraram morte. Tudo isso está no inconsciente coletivo e cada um de nós vai lá nesse inconsciente coletivo e traz elementos. Por isso, inclusive, que os arquétipos são fortíssimos. Quando eu conto para vocês histórias, eu estou mexendo nesses elementos arquetípicos aos quais o nosso inconsciente pessoal consegue se conectar, né? Então, o meu inconsciente pessoal se conecta com o inconsciente coletivo e a gente consegue aí construir saúde. É possível também construir doença. Algumas doenças que nós carregamos, ou que alguns carregam, não são dele. Algumas pessoas carregam experiências que ela não viveu. É um trauma que não é dela, mas ela captou aquilo do inconsciente coletivo, trouxe para ela e vive como se fosse dela. Ao perigo. Do mesmo jeito que eu posso buscar uma coisa positiva que não foi minha e que eu trago e passo a fazer efeito para mim, às vezes vai lá e busca o negativo e traz e passa a fazer efeito negativo para você. Então a gente tem que ficar muito esperto com essas questões, né? Então foi aí quando o Jung fala de inconsciente coletivo que ele, né, divide aí, não é mais a fala de Freud não fala do inconsciente coletivo. Então a psicologia junguiana, que como nós a conhecemos hoje, ou o nome que ele deu foi psicologia analítica, né, o nome que ele determinou, agora nós damos o nome dele, psicologia junguiana. É uma psicologia muito profunda, porque ela lida com esses outros elementos que são ligados aos símbolos, aos arquétipos, ao inconsciente coletivo, tá? Daí tem um termo que Jung usa, que é self, tá? Self é uma palavra que nós conhecemos muito, né? Um termo em inglês, que veio, né? Ficou para nós esses termos, né? Que a gente traz e fica fazendo parte do nosso vocabulário. Então, self-service, né? Você se serve. Então, self é eu mesmo, né? É do eu mesmo, é aquilo que é eu mesma que faço por mim. Então, self-service, você vai lá comprar e você se serve. Ninguém está ali te servindo, né? Mas a palavra self, que nós conhecemos, né, esse termo em inglês, em Jung, ele tem um caráter específico. Jung olha para a psique humana e ele diz o seguinte: nós, não só o nosso universo psíquico, mas nós como um todo, nós somos constituídos por aquilo que então ele denominou de self. O que é self? Self é quem você é de forma global, para muito além do que você sabe que é.
Ai, Márcia, esse papo tá muito confuso. Lógico, hoje nós vamos mergulhar em oceano profundo, gente. Hoje nós não vamos nadar no laguinho, entendeu? Hoje não é dia de nadar no laguinho. Hoje é dia de mergulho no oceano profundo. E a gente está começando no mergulho teórico. Então quer dizer que nem tudo que eu sou, eu sei que sou? Sim, com certeza. Tem muitos elementos que você tem dentro de si em potencial que você não sabe que tem. E quando eu uso a palavra em potencial, eu não estou querendo dizer aqui só das coisas positivas, também das coisas que não são positivas. Então, existem muitas coisas que eu tenho em mim como potencial que não foi atualizado, ou seja, que não veio ainda à tona, que aqui agora não está existindo como uma verdade comportamental. Eu não me comporto como tal, mas isso está dentro de mim. Está onde? Está no meu self, que é esse algo maior. E aí Jung fala que existe o ego, e ele faz então essa distinção. Quem é o ego? O ego é quem eu sou e sei que eu sou. Se você me perguntasse, Márcia, quem é você? Aí eu ia te dizer algumas coisas de quem eu sou. Agora, todas as coisas que eu contar para você são as coisas que eu sei que eu sou. Mas por mais que eu fizesse uma descrição muito longa, eu vou escrever um livro de 500 páginas falando quem eu sou. 500 páginas esgotariam quem eu sou? Não. Porque tem muitas coisas que eu sou que estão ainda num nível de potência e não num nível de realidade vivida. Estão no nível de essência e não no nível de atualização material. E que de repente pode aparecer. De repente uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito doce, um belo dia tem um surto e dá uns tapas em alguém. E ela pensa, meu Deus, esse não sou eu, é você também. Assim como uma pessoa totalmente agressiva pode num determinado dia ser acolhedora para alguém. Nossa, mas fulano era agressivo, como é que ele está acolhendo? Porque o ego é quem eu sou e sei que sou. E o self é quem eu sou para além de quem eu sei que sou. Então, para além de quem você sabe que é, existe muito mais. E esse muito mais é grandioso. É grandioso. Jung traz uma ideia muito bonita. Ele diz assim, existe o self, que é quem eu sou e não sei que sou. No self está guardado toda a minha potência de ser. O self abarca o meu inconsciente, abarca outras coisas, né? Jung fala de sombra, alguns outros conceitos junguianos. O self abarca tudo isso, abarca todo esse universo. Mas existe o grande self. Olha, isso é lindo, eu acho linda essa parte da teoria. O que é o grande self? O grande self é o ser transcendente, que cada um, a partir da sua percepção religiosa, da sua percepção filosófica, vai determinar de uma maneira, né? Então, se você é uma pessoa que acredita em Deus, o grande self é essa imagem, essa figura divina, Deus. Se você é uma pessoa, né, que não acredita em Deus, então o que seria? Então não existe grande self? Existe de qualquer maneira, porque o grande self é aquilo que está para além do que você sozinho conecta, é algo da transcendência, é algo místico, é algo universal. E aí Jung diz que o meu self se conecta com um grande self para celebrar o processo existencial. Porque o processo existencial está para além do aqui e agora, para além da matéria vivida. São umas coisas bonitas que a gente vai encontrar aí dentro da teoria junguiana e que se comunica muito com filosofia, né? Se a gente for estudar o Kabbalion, que é a filosofia antiga egípcia, se a gente for estudar todas as filosofias mais herméticas, né? Mas se a gente for também estudar a filosofia antiga de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, se a gente for estudar Helena Blavatsky, que vai lá estudar com os tibetanos, né? Então, se você for buscar
a filosofia do Tibete, você vai encontrar sempre essa mesma linha, essa mesma lógica de que nós estamos aqui conectados através do nosso corpo com a matéria, mas que o nosso corpo, através da nossa alma, do nosso espírito, se comunica com algo que está para além de nós, né? E esse algo para além de nós não é simplesmente o espírito já está para além da matéria, mas existe algo para além ainda do próprio espírito, né? É uma ideia muito, muito global. Como eu disse, Jung fala disso, mas outros tantos teóricos, filósofos, religiosos, enfim, tantos outros falam disso também. Tá. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu disse que hoje é dia de mergulho, tá? Então agora vamos falar da água. Uma das imagens arquetípicas do self é o oceano. O oceano, porque, como é que a gente vai entender o que é o self? A gente vai precisar buscar imagens arquetípicas, ok? Arquétipos, imagens que nos ajudem a entender o que é. Então, o oceano é uma das imagens que nos ajuda a entender o que é o self. Então, o que é o self? O self é um grande oceano. O self não é laguinho. O ego é um riozinho. Dependendo do tamanho do seu ego, um riachozinho. Dependendo, tem gente que o ego, gente, é aquele espelho d'água que se constrói, né? Que tem ali 10 centímetros de água. Tem ego que é uma coisinha de nada. Por quê? Porque não amadureceu, porque não desenvolveu, porque não se conheceu. Como eu disse para você, se eu for te dizer quem eu sou, eu vou levar muito tempo falando. Por quê? Porque eu tenho muito tempo de estrada buscando me conhecer. Então o meu ego já alargou, né? O meu ego, ele já está de um tamanho maior no sentido do conhecimento. Eu conheço mais do meu ego. Mas tem gente que conhece só tiquitinho assim do ego. Por quê? Porque ele não fez esses mergulhos, né? Ele não fez esses mergulhos. Agora, o self ele é um oceano. E ele é um oceano, pensa naquele lugar, né, em que o oceano é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que nenhum mergulhador consegue descer lá. Que nem mesmo um submarino consegue descer lá, porque a pressão é tão grande que esmagaria um submarino. Ai, que medo, alguém já está dando uma fobia? Tem gente que fica meio fóbico quando a gente fala disso. Imagina esse espaço no oceano tão profundo, que não tem luz, não chega luz. Você já deve ter visto reportagens sobre isso. Pois é, esse é o nosso self. Ele é enorme e ele é profundo. E por mais que você passe uma vida inteira buscando o autoconhecimento, nós nunca vamos abarcá-lo por completo. Nós vamos descobrir corais lindos e maravilhosos desse oceano que nós somos, peixinhos coloridos de todas as cores. Vamos conhecer abismos que a gente vai querer descer nesse abismo e vai conseguir até um pedacinho dele, mas não vai conseguir descer mais. Porque o self, na sua profundidade total, lembre-se, existe um espaço que ele se conecta com o grande self. Então, vem o meu self, vem, ele se conecta com o grande self. Então, na verdade, não tem fim. Na verdade é infinito, porque quando ele se conecta com o grande self, não deixou de ser quem eu sou, mas agora eu sou num espaço muito maior. E nesse espaço muito maior, ele já é o indizível, ele é o inimaginável, ele é o intangível, ele é o que não se pode dizer. Daí é muito bonito, né, também lembrar, eu trouxe a Moisés para vocês aqui, quando eu falei da sarça ardente, né, foi a live de sábado. Então Moisés pergunta lá na sarça ardente, né? Eu vou lá falar para aquele povo lá dos hebreus, que eu vou tirar eles vou libertá-los dos egípcios, mas eu vou falar que quem me mandou. Aí Deus responde para ele: diga que eu sou te mandou. Eu sou, é o inominável. Então parte de quem eu sou também é o eu sou. Por isso self é esse oceano tão profundo. Mas qual é a beleza? A beleza é que nós vamos passar a vida inteira buscando entender os mistérios desse oceano e encontrando pérolas maravilhosas, encontrando seres extraordinários. E assim a gente vai vivendo a vida, uma vida que ela se atualiza na busca. E é por isso que a vida, ela continua imbuída de sentido. Por isso que a vida não fica sem graça, porque dia a dia eu busco continuar sabendo e atualizando o meu saber. Gente, imagina que coisa sem graça, né? Se você já sabe tudo. É mais ou menos como criança superdotada, quando entra na escola e aquilo que a professora está ensinando,
ensinando, ele já sabe muito além daquilo que a professora está ensinando. Aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a pentelhar, né? Ele começa a dar trabalho, ele começa a criar encrenca com o colega, né? Por quê? Porque aquilo para ele não tem interesse mais. Então, se o que eu sou é uma coisa tão rasa e superficial, já sei, e aí não tem mais interesse, a vida perde o interesse, mas a vida não perde o interesse para quem continua interessado em fazer os mergulhos. Água, oceano profundo, é quem você é. Só que tem um detalhe, o selfie, ele convida. Então você imagina, vamos imaginar a seguinte cena, é um penhasco muito elevado, tá? Você tá lá no alto desse penhasco e é um morro muito alto, muito alto. E o oceano você vê lá embaixo. E o oceano fala assim: vem me conhecer. Eu tenho preciosidades para você. Mergulhe em mim. Vem, tem saúde para você aqui. Vem, tem projeto para você aqui. Vem. E o oceano, que é o selfie, chama vem. E o ego, desse tamanhozinho, no alto do penhasco, olha lá para baixo. Ai, não vou não. Eu vou morrer se eu for. Eu vou morrer. O ego morre de medo da morte. Inclusive, eu estava revendo hoje pela manhã, eu sempre tenho algumas leituras que no início da manhã eu gosto de fazer, né? Que são coisas que eu estou revisionando, mergulhando nos textos antigos. E aí tem um material que é muito profundo o texto, né? E é muito bonito, que é o livro Tibetano dos Mortos, né? Que fala toda a filosofia do Tibete, falando justamente sobre a questão da passagem, né? E veja que lidar com a morte é um dos temas tabus da nossa cultura ocidental, em especial, é um tema tabu. Nós ocidentais não temos muita habilidade para lidar com a finitude, com a morte, né? Porque nós estamos muito apegados, né? O Ocidente, enquanto processo, né, que tem a ver com capitalismo, com matéria, tem uma série de questões aí que a gente poderia até discutir, mas dentro dessa lógica, a gente está muito apegado, sabe? A gente é muito arraigado, e aí a gente tem dificuldade de pensar nessa coisa do se soltar. E é por isso que a morte é muito angustiante, né? A morte é um tema que gera muita angústia na nossa cultura. Nós não sabemos nos desapegar, mas mal sabemos nós que a morte física é apenas uma das tantas mortes que nós enfrentamos, né? O fato é que todo dia a gente está morrendo um pouco para nascer um pouco também. Então a gente morreu para o útero para nascer para essa vida aqui, né? E se não tivesse morrido para o útero, não tinha nascido para essa vida, então tinha morrido. E aí a gente morre para a infância para nascer para a adolescência, morre para a adolescência para nascer para as responsabilidades de uma vida de jovem adulto, né? Enfim, o tempo todo, né? E veja que nós, enquanto planeta Terra, estamos vivendo essa experiência da morte, né? Da morte de algumas ilusões, da morte de uma fase, gente. Tem uma fase morrendo para nascer outra fase, entendeu? Tem gente que ainda não entendeu isso ainda. Mas eu acho bom você acordar para a realidade. Essa experiência, né, que nós, enquanto planeta Terra, estamos vivendo com o coronavírus, com a Covid. Gente, isso aqui é uma morte simbólica para um grande renascimento. E quem dá conta de viver essa experiência vai renascer do outro lado com outra energia, com outra esfera, com outra potência, com outra possibilidade. Óbvio que quem é muito apegado não se entrega. E quem não se entrega para as pequenas mortes é aquele que tem processos de angústia importante diante da morte do corpo, né? Então é uma aprendizagem que nós precisamos fazer. Então o self é assim, né? O self é matéria, o self é apego, o ego. O ego é matéria, o ego é apego. Então quando o self diz vem, mergulhar nesse oceano dá muito medo de morrer, medo de se perder, medo de não se achar. Quantas pessoas fazendo terapia já me disseram isso? Márcia, mas eu tenho medo de fazer essa terapia e não gostar do que eu vou ver. Gente, e quando a esposa faz terapia, abafa o caso, vamos falar disso aqui agora, hein? Vamos falar só entre nós aqui, ok? Só entre nós e esse 1 milhão de pessoas que está escutando. E quando a mulher vem fazer terapia e por estar em processo psicoterápico, ela começa a mudar. Por quê? Porque ela está mergulhando no self.
Então, como ela está mergulhando no self, ela está conhecendo quem ela é para além do que ela conhecia antes, para além daquele ego mirriquinha, entendeu? Aquela merrequinha de ego, ela está expandindo a sua autopercepção, expandindo a percepção das suas potencialidades. É lógico que no início fica um pouco confuso mesmo, depois as coisas vão se ajeitando. E aí o marido, olhando para essa nova mulher, começa a tremer nas bases. Por quê? Porque ele tem medo dessa nova mulher. Ele morre de medo. E se eu não gostar? Já aconteceu isso comigo. Não foi uma nem duas vezes, né? Do marido vir para a sessão meio que brigar comigo, né? O que você tá fazendo com a minha mulher? Pô, o que você tá fazendo com a minha mulher, caramba? Que é isso? Eu falo, ai meu Deus do céu, é hoje que eu vou apanhar. Graças a Deus, até hoje eu não apanhei não. Mas eu entendo, né? Eu entendo aquela angústia. O contrário também pode acontecer, do marido vir e a mulher é que reclama, mas assim, não é o mais comum, porque geralmente as mulheres, elas têm uma tendência maior de fazerem um mergulho no self. As mulheres têm uma tendência maior de aceitar o chamado do self. Vem, mergulha aqui. Eu me lembro de um case em especial, né, que o marido estava muito preocupado com a esposa, porque ela tinha saído de um quadro de depressão muito profundo, e ela estava se redescobrindo, e nesse processo de redescoberta, ela estava dizendo não para uma série de paradigmas anteriores, mas que faziam parte, inclusive, do modo como eles viam juntos o mundo. E, gente, é muito desafiador mesmo, eu entendo, é muito angustiante. Então, quando esse marido veio me procurar, ele veio me procurar perguntando assim, será que ela está piorando, né? Será que agora, além da depressão, ela está entrando num quadro de loucura? Foi o que ele pensou. Eu sabia que não. E eu fui muito empática à dor dele, porque eu entendia que para ele estava muito sofrido aquela mudança que ela estava vivendo, porque ele conhecia uma outra mulher. E a gente tem medo do novo. Por isso que o ego tem medo de mergulhar no self. Mas na relação, quando uma relação íntima, como marido e mulher, quando um faz o mergulho no self e o outro não está fazendo, esse aqui morre de medo do que está acontecendo com esse. E eu lembro que eu trabalhei muito com ele essa ideia do que estava acontecendo com ela, tal, papapá, enfim. Aí, num dado momento, ele virou para mim e falou assim, tá, eu tô entendendo o que você tá dizendo, mas eu quero dizer o seguinte, e se eu não gostar dessa nova mulher? Essa pergunta foi federal, não foi? E se eu não gostar dessa nova mulher? Eu falei, bom, é uma possibilidade, como tantas outras. Agora, o que você acha de você se permitir fazer o mergulho junto com ela? O que você acha de você se permitir redescobrir verdades sobre si mesmo que você ainda não tinha parado para olhar, ainda não tinha parado para analisar? E se vocês fizerem juntos esse mergulho, quem sabe do outro lado você descobre uma mulher ainda melhor para você. Uma mulher que vai merecer ainda mais o seu amor. Uma mulher que vai preencher ainda mais o seu mundo, o seu universo. Quem sabe? Isso também pode acontecer, não pode? Aí ele, pode. Eu falei, então segura na mão dessa mulher e faz esse caminho com ela, rapaz. Larga da mão dela, não. Ao invés de ficar todo medroso, faz esse caminho com ela. Então, nesse case, que como eu disse, né, vários aconteceram, mas esse em especial, ele estava com medo dela tá ficando louca. E aí cada um com as suas angústias, com seus medos e os seus receios, né? Mas assim, já me aconteceu muitas vezes do próprio paciente virar para mim e falar, mas Márcia, e se eu não gostar do eu que eu vou olhar no espelho daqui 6 meses, 1 ano com essa terapia? Gente, aí nesse caso, não tem jeito, tá? Não é possível isso. Não tem jeito que eu digo, não é possível. Porque é você. Você só vai descobrir quem você é. E aí você vai começar a escolher, né? Separar grãos. Lembram quando eu trouxe o mito da psique, né? Que tinha que separar, a primeira tarefa dela era separar os grãos. Então você vai ter que separar os grãos. Ah, eu sou isso, nossa, isso eu gosto. Nossa, isso aqui eu vou usar. Ah, eu sou isso também. Ah, não, isso aqui eu vou trabalhar melhor, porque isso aqui eu não quero atualizar, eu não quero trazer isso aqui para o dia a dia. Isso aqui não vale muito a pena trazer para o dia a dia. Então você vai começar a fazer essas escolhas, né? A Inês está falando assim, aí lascou. Aí lascou.
Só fazer uma pausa aqui para cumprimentar. A Silvana está dizendo: precisam ser corajosos, novos cases virão, inumeráveis testemunhos virão. É verdade, querida. Maria de Lourdes Faria Cavalcante entrou aqui, bem-vinda. Márcia Estela batendo palminha. Ô, Márcia, beijo no coração, querida, saudade. Zordmira, boa noite, Márcia, estou com você, bem-vinda, minha cara. Movelária, ambientação utensílios, olha, não sei quem está por trás do nome, mas bem-vinda aqui. Deixa eu ver se tinha alguém aqui que tinha falado alguma coisa. Olha o Lindomar dizendo que está aqui, olha o meu lindinho aqui. Lindomar fez uma declaração de amor linda para mim ontem, acho que foi anteontem, colocou uma música lá no Face, coisa mais lindinha. Tá vendo? Ainda tem espaço para romantismo depois de 30 anos de casado, gente. É possível. A Lê tá dizendo: eu quero essa mudança. Isso mesmo, querida. Maria do Socorro. Falei antes, detestava psicólogos, mas agora estou tendo outra visão. Nossa, Socorro, que bênção, querida. Que bom, né? Que você tá tendo a oportunidade, que eu tô podendo ser canal, né? Para você ter uma nova percepção sobre a nossa profissão. Mairin Kali, ok, bem-vinda. Silva Salles também entrando aqui, bem-vindo. Acho que o restante do pessoal. Helenice Landinha, linda, bem-vinda. Que alívio e alegria escutar isso, que bom. Dalila, bem-vinda. Érica deu umas risadas aqui, mas como faz tempo que ela deu risada, nem sei mais do que ela riu. Graciana, Márcia, você é sempre sensacional. Oh, gratidão, querida. A Maria do Socorro dizendo: confesso que morria de medo, mas hoje vou a velórios, embora não goste. Sim, tinha medo dessa experiência aí, né, do contato com a morte, né? Muito bem. Então, tem uma história que revela isso pra gente de uma forma muito poderosa, né? Dessa coisa do ego com medo de mergulhar no selfie. Essa história é a história de um personagem chamado Jonas. Eu me lembro que teve uma live anterior que eu citei Jonas por algum motivo, em algum momento esse arquétipo, né, do Jonas fez sentido para o contexto, então eu lembro que eu já tinha citado isso antes. Agora eu quero trazer Jonas porque a história de Jonas é exatamente a história do ego medroso, amedrontado, que não quer mergulhar no selfie. É exatamente isso, tá? Então quero trazer essa história porque ela arremata pra gente esse entendimento aqui. Irani dizendo: Márcia, nessa semana assisti um filme em que falava da mitologia grega e aí vi o barqueiro recebendo as moedas, que são as dracmas de ouro, de outros personagens. Achei sensacional. É legal, né, quando a gente tem esse entendimento dos símbolos, dos mitos, e aí a gente vai assistir os filmes, né, faz todo um outro significado pra gente. Muito legal. Então vejam, Jonas, ele era um profeta, esse era o ofício dele, tá? A função dele era essa, era receber de Deus as mensagens e levá-la aos povos, tá? Então, Deus deu para Jonas uma incumbência, que ele deveria levar uma mensagem para uma cidade chamada Nínive, porque de acordo com então, a fala de Deus para Jonas, ele diz assim: os ninivitas estão impossíveis, né? Eu já não estou mais suportando o modo como os ninivitas levam a sua vida, conduzem a sua experiência de vida. Então, você, Jonas, que é profeta, você vai lá falar para eles que eles precisam se arrepender. E que se eles se arrependerem, eu vou dar uma chance para eles, tá? Essa era a mensagem. E aí tem gente, o livro de Jonas é um livro bem pequenininho. Se você quiser ler a história completa, tá na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Tanto a Bíblia católica quanto a Bíblia protestante tem o livro de Jonas. Acho que, se não me engano, são só 4 capítulos. Aí tem um versículo específico que é quando o que Jonas faz, né? Então Jonas escuta a missão e aí diz assim, e Jonas se dispôs para ir para Tarsis. Gente, Nínive era para cá, Tarsis era para cá. A missão dele era ir para cá. Aí ele se dispôs para ir para cá. Isso é típico do nosso ego. Quem é, dentro desse nosso entendimento aqui, quem está fazendo o papel do selfie? Deus. Quem está fazendo o papel do ego? Jonas. Então o nosso selfie, ele nos traz missões. Ele nos traz ideias, alertas. Todos nós sentimos isso em algum momento.
É quando a gente tem uma ideia, eu podia visitar fulano. Ou tipo, eu devia ligar para Beltrano. Ou tipo, gente, mas eu tinha que resolver essa história. Ou algo do tipo, nossa, mas parece que eu estou sentindo uma vontade de fazer esse curso. Ou, eu podia aprender a fazer isso. Eu podia mudar dessa casa. Eu podia, desde coisas mais ligadas à matéria, até coisas ligadas a uma missão transcendente mesmo, né? Para além da matéria. O nosso self, ele nos dá essas notícias, ele nos traz essas missões, tá? Porque lembre-se, o self é quem eu sou de uma forma global e o self se conecta com o grande self, com a transcendência. Então, eu recebo essas missões. As missões às vezes vêm em formato de intuição. A missão às vezes vem em formato de coincidência, né? Então você estava pensando em algo, aí você vê um filme que fala daquilo. Você estava pensando em algo, aí vem um livro que você está lendo que fala daquilo. São as coincidências. Jung chama isso de sincronicidade, tá? Um nome técnico para isso, dentro da psicologia junguiana, é sincronicidade. Então, são as formas que o self fala. O self fala conosco através de sonhos. Já aconteceu de você ter um sonho que você levanta, você sabe que não foi sonho de barriga cheia? Que você sabe que aquele sonho trouxe para você uma mensagem? Então, são formas com as quais o self fala conosco. E ele fala, bora lá. E esse bora lá é sempre um passo para fora da nossa zona de conforto. Entenderam? Sempre vai ser. O self, ele sempre nos chama para dar um passo para fora da nossa zona de conforto. Porque o ego é limitado, o self é grandioso e o self traz um projeto, uma missão. E o nosso self, às vezes, age como Jonas. Ao invés de ir para a missão, vai no caminho oposto. Só que quando Jonas entra no barco para fazer a viagem para Tarsis, começa a acontecer um problema, começa a acontecer uma tempestade terrível. Por quê? Porque quando você caminha numa direção oposta àquela para o qual o seu self está te chamando, as coisas começam a ficar complicadas. Você começa a ter desgastes. E aí é a hora da gente, abrir o olho e pensar, por que será que está tão difícil? Gente, nem tudo que está difícil é difícil porque daqui a pouco vai dar certo. Nem tudo. Tem coisas que ficam difíceis porque não é por aquele caminho que você tem que andar. E aí você não escuta a sua intuição. Você não escuta o seu self te dizendo. Você não vê a sincronicidade. Você não pega a mensagem de um determinado filme, de um determinado livro, né? Você não capta as mensagens aqui da live. Porque eu tenho certeza que muitas coisas que eu falo aqui na live, o seu self capta isso e joga para você com uma intensidade maior. Por quê? Porque ele está querendo usar exatamente isso para conversar com você. De algo que você tem que fazer. E aí, Jonas, que representa aqui o nosso ego, amedrontado, vai dormir no porão do navio. E aquela tempestade horrorosa e todo mundo querendo saber o que está acontecendo. Mas ele vai dormir. É o sono profundo, é o sono da depressão. Porque muitas vezes, quando nós não obedecemos o nosso self, uma das possíveis consequências é a depressão. Não estou dizendo que sempre vai ser depressão. Não, tem pessoas que vão viver uma vida inteira e nunca vão ter depressão. Mas a depressão é uma das possíveis consequências de quando a pessoa anda na contramão do self. O self diz, vai para Nínive, aí ele vai para Tarsis. Dormir no porão do navio é isso, é perder totalmente a energia. Algumas pessoas estão vivendo essa quarentena e estão tentando ir para o fundo do navio. Eu só quero acordar quando passar, quando acabar. Gente, para com isso. Enquanto as coisas estão feias, enquanto o bicho está pegando, que você tem que se movimentar. O teu self está te chamando para algo. O meu self me chamou para essas lives. E aí o seu self te chamou para vir aqui me escutar. Mas o que mais? Para o que mais o seu self está te chamando? Aí de repente a Liz veio e me fez um convite. Olha, sincronicidade, o meu self está me chamando. Aí a Liz veio e me faz um convite. Bora fazer junto esse curso? Bora! Captei na mão da Liz falando, bora junto, parceira. Para que o seu self está te chamando? Se você quiser ficar dormindo em berço esplêndido enquanto a quarentena acontece, achando que só depois que a quarentena passar é que as coisas vão melhorar, você está perdendo a oportunidade de fazer algo. Bora acordar, meu filho. Bora acordar, minha filha.
bora acordar. E aí chega uma hora que as próprias pessoas, né, que estão ali no navio, o capitão do navio e os outros marinheiros começam a entender que tem uma coisa errada acontecendo aqui, né? E alguém fala, não, tem um homem dormindo lá no fundo do navio, né? Que eles já estão entendendo que tem uma coisa errada acontecendo. E daí quando ele vem, ele entende, ele diz, não, sou eu. Isso tudo que está acontecendo é por minha causa. Eu estou fazendo algo contrário ao que Deus mandou e eu estou sendo então punido. Podem me jogar no mar. E esse momento em que Jonas aceita ser lançado no oceano, não era bem um ato de suicídio, gente, não era isso, né? Tanto é que ele não morreu, né? Então, para quem conhece a história, quem não conhece, o que ocorre é que um grande peixe, que tem gente que fala que é baleia, mas na verdade o texto diz um grande peixe, engole Jonas, né? Uma história muito interessante, né? Muito do nosso imaginário, né? Bem parecida ali com Gepeto, né? O filho o pai do Pinóquio, né? O que faz o Pinóquio, ele é também engolido, né? E Pinóquio encontra com ele lá dentro da barriga do peixe, né? Então tem aí umas conexões aí entre a história de Jonas e a história de Pinóquio. Porque Pinóquio também, ele tem um desejo, ele tem uma missão. O Selfie traz para ele uma missão. Quem é o Selfie na história do Pinóquio? É a fadinha. A fadinha é o Selfie, né? Ela diz para ele que para ele se tornar um menino de verdade, ele vai se tornar, mas ele tem que fazer as coisas certas. E aí ele ainda deixa o grilo falante. O grilo falante também personifica o Selfie. O grilo falante, né? A consciência externa dizendo vai para cá, não vai para lá. Mas o Pinóquio, ao invés de seguir o caminho, que seria o caminho dele se tornar um menino de verdade, o que é se tornar um menino de verdade? É atingir o máximo da sua potência, sabe? É se atualizar com o seu potencial maior. É estar saudável de forma plena. Não, ele vai fazer coisa errada. Ele vai fazer o que o Selfie não mandou ele fazer. Ele faz o contrário do que o grilo falante e do que a fada tinha dito para ele, né? Então tem um momento que ele também é lançado no oceano. Quando Jonas é lançado no oceano, o que isso representa para nós nesse nosso entendimento? É o momento que o ego fala assim, cansei de lutar. Agora eu vou me entregar. Não é cansei de lutar no sentido vou me entregar para a miséria, para a morte, não. É cansei de lutar contra a minha missão. Eu vou me entregar para esse projeto que é maior do que eu mesmo, maior do que eu mesma. Não é belo isso? Água do oceano. Você precisa se entregar para essa água que é o seu self. Quais são os projetos e as missões extraordinárias para as quais o seu self tem te chamado? E eu quero te dizer, se você sente medo, é natural. Se você tem vontade de fugir, é natural. Se você fica aterrorizado, é normal. Você é uma pessoa normal. Se você fica confuso, confusa, é normal. É normal. Mas apesar do medo, da confusão, das angústias, apesar de tudo isso, você precisa se entregar e dizer, eu aceito a minha missão. Existem missões que parecem tão pequenas que a gente dá por insignificante, mas não existe missão insignificante. Às vezes a sua missão é olhar e entender que você é mais do que o que você já fez, sair do materialismo. Às vezes a sua missão é entender que você é uma pessoa boa, enquanto tantos te chamam de má. Às vezes a sua missão é entender que você é uma pessoa capaz, inteligente, enquanto tantos te chamaram de incapaz. Às vezes a sua missão tem a ver com uma mudança de carreira. Às vezes a sua missão tem a ver com uma mudança de relacionamento. Não só mudança de relacionamento no sentido de ir, né, se relacionar com outra pessoa, mas às vezes de mudar dentro do relacionamento que você já tem, mudar essa relação, mudar o formato dessa relação. Qual que é a sua missão? Qual é a missão ou quais são as missões para as quais o self tem te chamado? Eu falei que hoje a live era para gente corajosa, mas eu também disse que ter medo é natural. Então vamos aceitar os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas angústias e entender que nessa quarentena o nosso self, conectado com o grande self, está nos chamando para uma grande transformação. Nada será como antes, nada. Essa experiência que nós estamos vivendo enquanto humanidade é uma experiência ímpar. Nada será como antes.
Mas eu não estou dizendo isso no sentido saudosista ou pessimista. Eu estou dizendo, nada será como antes, porque quando o ego mergulha no oceano e conhece as coisas que ali estão, ele vai se tornar um ego muito mais saudável e com potencial de gerar saúde para tantos outros. Essa é a nossa reflexão. Dá até para uma suspirada. Vonete está dizendo que está me chamando para águas mais profundas. É isso aí, minha querida, coragem. Silvana está dizendo, você é usada por selfie, gratidão. Oh, obrigada, Silvana. Uau, emergi agora. Maria de Socorro, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Lulu Santos, é isso aí. Boa lembrança da música. Gente, essa é a nossa reflexão para hoje. Espero que vocês tenham curtido. E sábado a gente vai, falar ainda do elemento água. Então, já falei do elemento água, origem e essência, na terça-feira. Hoje eu falei do elemento água, self, oceano profundo, e para o qual nós temos que fazer esse mergulho, criar coragem de fazer esse mergulho. E vamos ver o que vem aí para sábado. Então eu te espero sábado às 19 horas para o nosso encontro aqui na nossa quarentena do bem, ok? Beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau.